Dons de curar. Não obstante o esforço médico ser reconhecido pela Bíblia, este tipo de dom nada tem a ver com este fato. Neste dom, qualquer pessoa pode ser usada para tal tarefa. Este dom visa atuar sobrenaturalmente sobre o corpo humano, livrando-o de todo e qualquer tipo de enfermidade. Ela, a cura divina, faz parte da obra redentora, levada a efeito por Cristo na cruz do Calvário. Dom de operação de maravilhas. Este dom proporciona à igreja a oportunidade de realizar sinais, milagres e obras poderosas, pela capacitação sobrenatural. Podemos ver a manifestação deste dom na ressurreição de mortos, nos castigos como, por exemplo, no caso de Ananias e Safira, e na intervenção das forças da natureza, como, por exemplo, se deu com Pedro quando ele andou sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mateus 14, verso 29. Considere também o que Lucas relata acerca de Paulo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos 19, versículo 11 e 12. É essa uma das muitas graças que o nosso Senhor dá aos humildes. A ordem certa é humilhar-se e orar. O ato de orar é precedido do ato de se humilhar. O próprio Senhor não derrama fome e sede pela sua presença no coração do orgulhoso. Orar é um exercício repetitivo de treinamento, de mortificação da carne, de morte do ego. Pode ser que só o fato de dobrar os joelhos, ainda que não consiga falar nada, mas livre, sem interesse, sem ser movido por ganância e arrogância, mostre para o bom mestre que você depende dele. Isso é se humilhar perante sua onipotente mão, e isso fará, sem sombra de dúvidas, que logo ele poderá derramar o espírito de súplica e de ação de graças. Por isso é que orar muito não é para qualquer um, mas deveria ser, obrigatoriamente, para todos, pois quem não ora muito é culpado por não receber da parte de Deus fome e sede por sua presença, pois demonstra orgulho em não se humilhar. Isaías 44, versículo 3. Diz que ele derrama água sobre o sedento. Bom, quem me lê agora e não ora, deve estar muito bem, muito autoconfiante, para continuar sem orar. Todos devemos pensar assim: sou um miserável pecador, não chegarei a lugar algum sem orar. E se cheguei, foi sua infinita graça atendendo minhas inúmeras súplicas. Por isso afirmo, devemos orar para orar, e orar para orar muito e cada vez mais. E é essa angústia desenfreada para orar que chamo de espírito de oração. A primeira vez que ouvi essa palavra foi na boca da minha avó materna, Dona Dorvalina. Orava mais de 3 horas por dia, e em seus melhores dias, como fui praticamente criado pela minha avó, via entrando no quarto para orar e a partir das 18 horas e indo até a hora de dormir, em torno das 21 horas, ou um pouco mais. No entanto, ela me chamava para orar com ela e eu sempre recusava, até que, em um dia, ela me disse: venha, sente-se aqui e fique em espírito de oração. Eu não entendi nada. Então, durante muitos anos, eu ficara me perguntando: o que é esse espírito de oração? Até que o Senhor me deu clareza na resposta. Veja o texto de Zacarias 12, versículo 10, que diz: mas derramarei sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, Jesus,
aquele a quem eles mesmos transpassaram. De acordo com esse texto, o espírito de oração é uma graça derramada pelo Espírito Santo aos irmãos que irão clamar por um avivamento. Nesse caso, o espírito de oração será derramado sobre a nação de Israel, para que seus habitantes clamem por Jesus, antes de sua segunda vinda. Ou seja, o espírito de oração vem, especificamente, antes do nascer de um grande avivamento, de um grande despertamento espiritual. Veja, na profecia do profeta Joel, antes de o Senhor prometer o avivamento que viria no Pentecostes, ele mesmo chama o povo a uma assembleia solene, a um espírito de oração, no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O Senhor diz ao povo que eles clamassem. Ele iria enviar avivamento e, neste contexto, o avivamento viria para sarar a terra. O avivamento do Pentecostes veio depois de insistentes idas e vindas dos discípulos ao lugar de oração. Eles estavam com o espírito de oração. Na história, todos os avivamentos nasceram depois que uma comunidade, um povo ou até mesmo uma nação recebeu um espírito para orar. O espírito de oração é uma graça de Deus derramada na vida daqueles que sentem a dor pelo pecado do seu povo. Vem com um propósito: levantar avivalistas. Avivalistas não são os grandes pregadores, os que reúnem multidões. Avivalistas são os que possuem o espírito de oração. As grandes concentrações e as multidões já são resultado do espírito de oração de alguém. O espírito de oração pode ser mais claramente chamado de dom de oração. Esse dom é manifesto em nós, por nós e através de nós. Muitos oram, mas quem tem o espírito de oração ora de maneira ungida. É uma bênção tremenda quando o espírito de oração está sobre nós. A história nos mostra que o Espírito Santo é derramado sem medida quando obtemos o espírito de oração. Gemendo no Espírito. Como funciona uma pessoa que tem o espírito de oração? Veja o que Paulo fala em Romanos 8, versículo 26. Porque o Espírito também nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como deveríamos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos profundos demais para serem expressos por palavras. Entendemos com esse texto que obter um espírito de oração é aprender a orar, além de nossas capacidades, e com isso obter revelação dos segredos de Deus em nossa carne. Todos somos fracos na oração, mas ao obtermos o espírito de oração, passamos a orar além de nossa capacidade. Diferentemente dos que oram de maneira esporádica, as pessoas que oram sob o espírito de oração apresentam alguns atributos que o caracterizam. Vejam quais são. Primeiro, oram com gemidos. Na realidade, esses gemidos são os gemidos do Espírito e não de quem ora, mas é o Espírito gemendo através daquele que está orando. Você já ouviu alguém orando com o espírito de oração? Lembra de Ana? Ela movia a boca, gemia, mas não se ouvia palavras. Durante anos, eu jamais comentei sequer com minha esposa minhas experiências com Deus e o que aconteceu em meu tempo de oração. Então, na maioria das vezes, até orava escondido. Passou o tempo e ouvi do Senhor para falar sobre minhas experiências e contar tudo, com o propósito de estimular e desenvolver em todos o mesmo espírito orador. Então passei a deixar, em primeiro lugar, minha família ver todo o meu tempo de oração. Incluí toda a família em minha particular rotina com Deus. Eles começaram a ver que meu tempo de oração é prioridade. Vem primeiro. Começo, na maioria das vezes, às 5 da manhã e vou até por volta das 9 horas da manhã. Isso quase sempre. Muitas vezes é bem mais e muitas vezes menos, mas a média é bem mais de 3 horas por dia. Mas nem sempre foi assim. A maioria parte do meu tempo de oração, na maioria das vezes,
era no máximo de 10 a 15 minutos de oração, mas todos os dias, e isso me incomodava. Eu me sentia sempre mal e queria sempre orar mais. Eu sempre quis desenvolver com o Senhor um espírito de súplica e oração, porém não conseguia. Então, minha oração nesses curtos minutos se resumia a pedir ao Senhor para orar mais. Mas mesmo assim vinha em minha mente: mas como? Como é possível orar mais do que isso? Se em 15 a 20 minutos eu já disse tudo o que deveria dizer a Deus. Hoje percebo que isso só é possível por meio do espírito de oração. Um espírito que só é derramado sobre pessoas humildes. Hoje, sinceramente, quando me prostro diante do Senhor, as lágrimas caem. Logo quando me dobro, e muitas vezes tenho palavras, mas em boa parte só é choro e venho gemidos. Tornei-me dependente desses momentos com o Senhor. Tornei-me dependente de derramar-me diante de sua cruz.